Muito bom dia para você, meu querido ouvinte, nesse dia maravilhado na presença de Deus e do Espírito Santo. Eu tenho certeza, uma mensagem de esperança para mim e para a tua vida nesse dia. Tá feliz? Acordou feliz? Quem acorda com o Espírito Santo de Deus acorda feliz, amém? Quem tá cheio da graça, quem tá cheio do Espírito, quem está cheio da presença de Deus, ele está vazio de angústia, vazio de problemas. Por quê? Porque quem te guarda, ele não dorme, quem te guarda não tosqueneja, né? Ele é fiel para cumprir as promessas na minha e na tua vida. Muito bom dia para você. Vamos chegando então, eu quero dizer para você que existe um homem chamado Nicodemos nesse dia e ele estava havia entre ali os fariseus este homem, né? E este foi ter com Jesus à noite. Ele foi perguntar para Jesus, esse Nicodemos, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi perguntar algo muito importante, né? Ele foi perguntar algo que nesse dia a gente precisa ter um entendimento sobre essa pergunta de Nicodemos. Chega então esse Nicodemos, príncipe dos judeus, ele foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Então Nicodemos disse: como podes eu nascer de novo? Eu já tô velho, dá uma olhada aqui, velho, cabelo branco, barba branca, como é que eu posso entrar agora no ventre da barriga da minha mãe e eu vou nascer de novo? De que maneira? De que maneira é essa que eu vou nascer de novo? E aí Jesus acaba explicando a maneira que ele possa nascer de novo. Jesus explica para ele que aquele que nascer da água e do Espírito, esse sim nascerá de novo. Eu vim explicar para você que é muito importante, né? As pessoas procuram viver suas vidas, né? Eu acredito agora neste momento que você tenha projetos aí na sua casa, você tenha sonhos, só que muitas coisas da nossa vida, a gente é determinado, as nossas crenças a partir do momento que nós agimos, a partir do momento que nós colocamos essa nossa fé em ação. Veja bem, quando você coloca a sua fé em ação, simplesmente quando você age, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera, e a fé sem obras, ela é morta, significa que eu preciso fazer alguma coisa para provar que eu tenho essa fé. Então, mediante disso, eu digo para ti nesse dia, é importante, eu venho salientar, muito importante, que eu faça alguma coisa. Você não vai chegar aí para os seus filhos e dizer assim, ó, eu te amo, meu filho, e você não faz nada, né? Você tem aí a sua esposa, tem o seu marido, e vai dizer eu te amo e não chega junto, não fala, não faz nada, você não se compromete, você não tem compromissos e responsabilidades. O amor também precisa de uma ação como a fé. Então, muitos dizem, se eu subir a um alto monte, né, agora estou neste momento aqui em São Paulo, e eu descer, né, o monte aqui de Guarulhos, né, vou lá, subo o monte, daqui a pouco eu vou descendo e vou perguntando para todos dentro da cidade, né, quem verdadeiramente acredita em Jesus? Todo mundo vai dizer que acredita em Jesus, Jesus está no meu coração, Jesus é bacana. Vai encontrar algum ateu, vai dizer que não acredita, mas se nós voltássemos a todos e perguntassem verdadeiramente, quem verdadeiramente aceita, quem verdadeiramente ele vai seguir a Jesus, aí nós teríamos uma problemática muito grande, porque raríssimos são as pessoas que tomariam essa decisão. Sabe o que é muito importante a gente ter na nossa vida? O entendimento que as leis de Deus precisam ser cumpridas, não porque Deus é um Deus carrasco, porque Deus é um Deus que está preocupado realmente. A pessoa agora que está se drogando, que ele não quer que se drogue, não quer que se prostitua, que não quer que... verdadeiramente, Deus não está nem aí em relação a essas leis. As leis foram criadas para que nós pudéssemos ter saúde, né? Para que, imagina uma pessoa aí que vai agora neste momento roubar, assaltar aí um comércio ou alguma coisa, vai ter consequências. Qual é a consequência?
Quantas vezes a gente chega lá no presídio, lá na prisão, na cadeia, e vê aquela pessoa presa, chorando, né? A pessoa ali desesperada porque fez algo que não era para ter feito. Há uma consequência, sabe? Eu nunca esqueço do momento da minha vida dentro da igreja, na qual apareceu um senhor chorando, né, na igreja lá, pedindo assim: ô bispo, faz uma oração, né, eu tenho pouco tempo de vida, né? E eu perguntei por que aquele senhor estava chorando. Ele disse que estava chorando porque ele tinha pegado HIV, tinha AIDS, aquele senhor, né? Ele estava com uma doença terrível, né? A ponto já de partir de uma dessa para uma melhor. E aí eu perguntei para ele o que aconteceu, né? Aí ele foi explicando que ele tinha se envolvido no casamento dele, fora do casamento, com uma pessoa e tal, e acabou tendo essa consequência. E muitas vezes as pessoas choram pelas consequências, mas as pessoas não choram de arrependimentos, né? Muitas vezes é uma dificuldade muito grande. A consequência. Então a gente tem encontrado na igreja pessoas, muitas vezes, que choram pela consequência, mas as pessoas não choram de arrependimento. Então, assim, meu Deus do céu, olha o que eu fui fazer da minha vida. Estava numa situação boa, num casamento, tinha tudo para dar certo. Sabe a pessoa que tinha tudo para dar certo naquele casamento, que tinha ali a sua esposa, tinha os seus filhos, daqui a pouco dá uma errada na vida, e aí por isso que está o mandamento, né? Não adulterarás, é o mandamento. Deus está prevenindo essa pessoa, né? Esses tempos atrás estávamos orando aí a menina com uma gravidez indesejada, né? A menina com 14 para 15 anos de idade, terrível, terrível, sabe? Então a gente percebe que é um Deus protetor. É um Deus, ele não está preocupado se você simplesmente vai tomar ali um álcool, vai se alcoolizar, e ele é um Deus terrível que não quer que isso aconteça. Ele está protegendo, porque a gente sabe que o álcool tem destruído muitas famílias, né? E ali estava, continuando a história, esse Nicodemos. Ele chega para Jesus. Ele chega para Jesus e ele pergunta ali para Jesus, no diálogo, né, o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus? O que é preciso fazer, né? E afinal de contas, o que é o reino dos céus? O que é o reino dos céus, né? Me parece que o reino dos céus ele começa também aqui na terra, né? Nós precisamos ter noção. O ser humano precisa ter noção do que se pode fazer e aquilo que não se pode fazer. Veja bem, a partir do momento que eu entendo as coisas que se podem, porque tem consequências, e eu entendo as coisas que não se podem fazer, porque também traz consequências aqui nessa terra, eu começo a me ocupar simplesmente com a vida, com o reino de Deus aqui nessa terra. Veja bem, tá um carro que vai atravessar esse carro, o semáforo. E o semáforo, você bem sabe, na sua casa, né? O semáforo tem o verde, tem o amarelo, tem o vermelho. E você sabe que no vermelho não pode passar. Aí você está vindo de carro, chutado. E aí eu encontro alguém que me diz assim, ó, não, mas eu passei no semáforo vermelho, né? Eu acabei passando no semáforo vermelho e fechado. A pessoa passou de boa. Aí daqui a pouco a pessoa passa pela segunda vez de boa no semáforo vermelho. Passa pela terceira vez de novo no semáforo vermelho. E não acontece nada. Ela vai dizer, tá vendo, não acontece. Mas a probabilidade de você vai passar uma vez, você vai passando a segunda, você vai passando a terceira vez nesse semáforo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A chance de uma hora um caminhão pegar de cheio, veja bem, a chance, por quê? Porque a lei diz que não pode passar no semáforo com a cor vermelha, porque é aberto do outro lado. E a legalidade do outro lado da rua no verde para aqueles carros, para aqueles automóveis, né, caminhões, né, tudo, para passar. É uma legalidade. Assim também é o mundo espiritual. Veja bem, assim é o mundo espiritual. Tem coisas que nós podemos fazer aqui nessa terra. Tem coisas que nós não podemos. Claro que tudo você pode fazer. Você pode fazer o que você quiser.
né? Ninguém vai impedir você de não fazer, mas é importante que você entenda que há consequências para todo o bem que se faz, há consequências para todo o mal que se faz aqui nessa terra. E às vezes, e o pior de tudo, meu amado, pior de tudo, minha amada, é que o pior às vezes você não está fazendo para o seu próximo. O pior você está fazendo para você. Muitas vezes, você já parou para pensar no dia de hoje? O mal que talvez você esteja se fazendo a você. Por quê? Porque você viu o amigo fazer. Você viu a amiga fazer também. Ah, vamos ali, vamos lá, vamos fazer tal coisa, né? E você percebe que isso é errado, que isso não é correto. E aí você percebe que você, se não acompanhar muitas vezes, fica aquela sequela dentro da mente, pesando na mente da pessoa, né? Por que só eu não vou fazer, né? Meus amigos todos fazem, né? Meus amigos fazem, eu tô vendo, a minha família inteira faz, por que eu não vou fazer, né? Então, aqui nessa terra, nós temos consequências, né? Eu estava em oração quando aquele senhor pediu para mim, quando ele estava com aquela doença terrível, né? Acabei de falar aqui, ele estava com AIDS, e eu respondi, ele falou, olha, bispo, o que eu faço? O que eu faço? Por que Deus não me cura? Foi a pergunta daquele senhor, por que Deus não me cura? Né? Possa ser que neste momento você deve estar perguntando, se Deus não existe, se Deus não está me enxergando, que Deus não está me enxergando, não está me olhando, não faz nada, por que Deus permite tanta coisa errada? Né? Então, essa é a lei de Deus, né? Deus deu o livre-arbítrio, o poder das escolhas. Eu acredito profundamente que Deus ele se inclinou do seu trono e falou para aquele senhor que ele é digno do reino dos céus. Os seus pecados, eles estão perdoados. Mas aquilo que ele fez aqui nessa terra, ele vai ter que colher. Ele plantou aquela situação na sua vida, ele tem que colher. Ele precisa colher, assim como uma pessoa que faz o bem. Ninguém parte dessa terra sem fazer o bem, sem receber o bem que a pessoa fez. Agora, o que está em jogo nessa mensagem, no dia de hoje, é que muitas vezes as pessoas não estão fazendo mal a outras pessoas. Muitas vezes a pessoa está fazendo mal com as suas atitudes a si mesma. Poder das escolhas. Meu querido, minha querida, quando você escolhe fazer algo que é contra um princípio da Bíblia, por isso que eu digo, é muito importante observar, sabe? Quantas novelas tu já deve ter assistido? Veja bem. Quantos filmes, quanta louça você já deve ter lavado? E o senhor, quantos trabalhos? Deve ter entrado num trabalho, saído, deve ter famílias, né? Tantas coisas o Senhor já fez na sua vida. Não custa nada, às vezes, você abrir o manual, a Bíblia, trazer a crença dentro de si, de ler uma palavra, uma mensagem. Nós acreditamos que a Bíblia é um manual que possa libertar, que possa trazer vida e vida em abundância. Da onde que vem essa vida, bispo? Fala para mim. Essa vida vem de você verdadeiramente querer fazer as coisas certas. Não tem como o justo passar fome e nem a sua descendência passar por dificuldade, porque é uma pessoa justa. Ele vai estar pensando. A pessoa levanta de manhã, ela vai colocar a sua alma, o seu espírito, porque eu não acredito. Eu não acredito que o seu corpo anda caminhando por aí à toa. Só o corpo. Esse corpo que é dotado de ossos, músculos, né, sozinho, que nem o próprio cardiologista explica o funcionamento real das batidas do coração, que é um relógio, né? O coração é relógio. Tudo perfeito. Mas, bispo, é a natureza. Isso aí é Charles Darwin, 1875, a gente sabe, teoria das espécies, é o acaso, mas esse acaso está muito completo, né? Todo mundo com o coraçãozinho batendo, todo mundo com o pulmão, os olhos, e aí alguém deve ter projetado este olho, esse olho que enxerga, esse ouvido que escuta, não deve ser um acaso, não deve ser coincidência, um olho que enxerga e um ouvido que escuta, uma boca que fala, né? Uma mão que estende ao necessitado. Eu tenho certeza que Deus ele é fiel para cumprir as promessas da minha e na sua vida. Então nada é causalidade. Então o mundo está perdido hoje, verdadeiramente, pela crença da causalidade. É o acaso.
Nada é acaso. Pneu fura de carro, a vida dá tudo errado, aí você começa, já começa o dia errado, e aí alguma coisa está acontecendo de errado, meu irmão. Não é normal. Não é normal. Sabe, uma pessoa que está dando um passo para frente, daqui a pouco 3, 4, 5, 6 passos para trás, ela não consegue avançar, ela tem projetos, esses projetos não estão estabelecidos, e sempre acontece alguma coisa de errado. Não é normal. Isso não é normal. Né? Isso não é causalidade, é que tem alguma coisa espiritual sobre a sua vida que você precisa verdadeiramente analisar. Você precisa verdadeiramente se voltar ao eu interior e perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo que as coisas não estão acontecendo do jeito que deveriam? E há uma pergunta reversa a essa, né? Por que tem pessoas que tá dando tudo certo agora, hein? Ô bispo, tem pessoas neste momento que tá dando tudo certo, é obra do acaso. Deve ser o acaso, não deve? Não, não é o acaso. Decisões que foram tomadas no passado, decisões assertivas, talvez involuntárias da parte dessa pessoa, né? Mas são consequências, né? Não precisamos aqui fazer doutorado em psicologia, psicanálise, psiquiátrica, não. A gente sabe que é uma sementeia. Não tem como aquele que lança sobre a terra a semente, que ela não vai produzir dessa semente o seu fruto. Há uma lei da natureza. Há uma lei. Então nós precisamos compreender que há uma lei. E você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus, Ele está presente na sua vida. Quando você entrega o teu coração. Você que muitas vezes pensou em desistir dessa vida, pensou em desistir dessa caminhada. Depois que deu tudo errado, você se pergunta por quê? Qual é a saída? Simplesmente porque você não colocou o propósito, você não colocou graça. Teve uma vez, eu nunca me esqueço, preciso te compartilhar contigo isso. Teve uma vez uma menina dentro da casa pastoral, aqui em São Paulo, São Miguel Paulista. A menina chegou para mim chorando, né? Desesperada, dizendo que ela não via propósito na vida. Assim, é sem sentido, essa vida é sem sentido, bispo, eu não tenho sentido na vida, a vida é sem sentido. Aí eu olhando ela, aquele choro, aquele desespero daquela moça, daquela menina, eu abracei ela e disse assim: você fez uma grande descoberta, a vida não tem sentido mesmo. Acho que demorou um pouquinho para você descobrir que a vida não tem sentido. E ela olhou, parou para mim e observou, e aí eu acabei dizendo para ela assim: olha, na verdade nós é que damos sentido à vida. Nós é que precisamos dar sentido à nossa vida. A maneira que você acorda de manhã e você coloca em ação o seu propósito. Você coloca nas mãos de algo sobrenatural que você vai fazer. Você coloca esse casamento que você está chorando agora, as ruínas. Agora você apresenta a Deus. Amém? Você simplesmente volta ao seu princípio e você percebe que você não está aqui à toa, que você tem um projeto. Aí faz toda a diferença quando você simplesmente sente que você não é obra do acaso, que Deus te fez porque verdadeiramente tem um propósito na tua criação. Deus te fez com um propósito. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para ser um perdedor. A palavra do Senhor diz que você é muito mais que vencedor em Cristo Jesus. Essas batalhas que você está levando da sua vida são simplesmente guerras que são vencidas dia após dia. E o Espírito Santo de Deus, ele acaba agindo sobre a tua vida. Mas eu não vejo, bispo. Claro que você não vê, porque você não colocou propósito. Levantou, dobra os teus joelhos. Vai comer alguma coisa? Apresenta a Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa na sua vida, apresente a Deus. Nada é por acaso. Você apresenta o alimento, você apresenta o propósito, você apresenta esta mulher nas mãos de Deus. Será que é para dar certo, bispo? Né? Este homem na presença de Deus, esse filho agora no amassal das drogas, a gente está observando agora aqui, né, essa guerra que está acontecendo no Rio de Janeiro. A gente está observando essa guerra aí, a gente está vendo aí, né,
o CV, para não falar as siglas aqui, né? E aí tá a polícia, quantas mães chorando. O pessoal achava que não ia acontecer nada. O pessoal tava lá, não, pode vir, nós estamos aí, é nós, né? E aí tanta gente morta, tantas pessoas. Sempre a parte mais frágil, sem Deus, ela vai ter rupturas. Não tem como a coisa errada dar certo. Não tem como a coisa certa dar errada. Você começou certo, você está fazendo certo. Você agora, você apresenta essa família a Deus, você está fazendo certo. Agora você está no meio, você é adolescente agora, desses amigos na escola, e você está recebendo convites. E aí, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem nada de errado. A questão é, as tuas escolhas determinarão fortemente o seu futuro. O seu futuro será determinado pelas tuas escolhas hoje. Deus não está preocupado com nada, não. Né? Pessoa que está envolvida com coisas ilícitas, né? Droga, Deus não está preocupado, não. Deus, por que isso não pode? Porque isso tem sequela, né? Isso tem sequelas, né? Deus não está preocupado realmente, não está escrito na Bíblia, em palavra nenhuma, sobre o alcoolismo. Por que a igreja pega em cima disso aí? Porque tem consequências. Tem consequências, né? A gente sabe disso, né? Você não sabe a dor que é de um pastor entrar num hospital várias vezes no dia e você vai lá e vê aquele senhor, oh, por favor, pastor, eu tô com câncer no meu pulmão. Você vê lá a radiografia preto ali do cigarro, né? Você vê aquela situação terrível, a pessoa, não, ela achou que nunca ia acontecer na vida dela. Ela achou que aquilo ali nunca ia acontecer na vida dela, mas acontece. Por quê? A pessoa não foi avisada, não passou ninguém avisando que aquilo ali ia fazer mal, que aquilo ali não era legal, que aquilo ali ia apretar o pulmão, que aquilo ali ia dar doenças. Ninguém explicou para a pessoa. Ela não acreditou. Ela achou que todo mundo era careta. Mas eu venho te dizer nesse dia, há uma esperança para toda árvore na qual um dia foi cortada, toda árvore um dia que foi decepada. A Bíblia diz que ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. Basta um arrependimento, basta se colocar, basta trazer Deus para a sua vida, as coisas começam a acontecer. Quando você coloca Deus na sua vida, basta somente crer que exista. Sabe, a luta entre não crer e a luta entre você crer na presença é grandiosa, né? Você precisa trazer sentido à sua vida. Daqui a pouco você tira Deus, já perdeu o sentido. Daqui a pouco tudo na vida pode, já perdeu o sentido. Daqui a pouco você é igual todo mundo, faz o que todo mundo faz, você vai perdendo o sentido da sua vida. Qual é o sentido? Já procurou o sentido? E eu te digo, viu, eu andei procurando e viajei, viu, em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas e subindo ao norte, a gente vai procurando, não tem sentido em nada, só tem sentido em Jesus. Como assim, bispo? Explica uma loucura dessa, sentido só em Jesus, como assim? Eu não consigo enxergar ele, eu não consigo ver, mas eu consigo sentir. Eu consigo sentir a presença dele na minha vida. Eu consigo sentir algo diferente na minha vida. Na hora que eu estou caminhando, que nem Enoque, eu consigo falar, consigo apresentar, Deus protege. Tem que ter alguma coisa nesse mundo que protege, tem que ter algo nesse mundo que tem verdadeiramente preocupação com aquilo que foi gerado. E eu não acredito, me perdoe, eu não acredito, obra do acaso, né? Tava estudando esses dias o olho, meu Deus, a complexidade de um olho. Ah, mas é a natureza, obra do acaso. Como assim? Quer dizer que a natureza fez um olho para todo mundo ali, não, na hora, eu não acredito, me perdoe. Você me desculpe, mas houve um arquiteto, alguém que projetou isso aqui. Se tivesse 1 quilômetro pertinho o sol da Terra, a gente morreria queimado. 1 quilômetro afastado, morreria congelado. E tem as estações do ano, ano e pós-ano, e passa ano, tudo controlado nos seus limites dos tempos, todas as estações. Não deve ser acaso.
Não deve ser acaso. Tudo que você precisa nessa mensagem no dia de hoje é voltar a crer e largar a descrença, porque as coisas não acontecem por acaso. Se você deixar é que nem aquela música lá, não sei se é Zeca Pagodinho, chama Martinho da Zeca, né? Que dizia, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. É um pedacinho de uma letra de uma música de infância que eu escutei na minha vida. Deixa a vida. As coisas vão acontecer realmente o que a vida tiver proposto a ti. Agora, se verdadeiramente você tiver planos, verdadeiramente você tiver propósito, você apresentar a Deus, você apresentar a Jesus, as coisas com certeza dariam um livro para você escrever no final da sua vida, como este homem dessa mensagem, chamado Nicodemos. Nicodemos, olha que maravilha. Ele perguntou, e aí? O que eu faço? O que eu faço para me herdar os céus? O que eu faço para me ter paz aqui nessa terra? Ô Nicodemos, olha a magnitude da resposta de Jesus. Ele diz assim, olha Nicodemos, é preciso nascer de novo. Como assim nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. É um ritual. Então, para você que quer ser cristão, para você, o que é ser cristão? Eu não estou falando de igreja A, ou de igreja B, igreja C, D, não. Cristão é aquele que serve a Cristo. É preciso nascer da água. O que é nascer da água, bispo? Preciso se batizar, né? Há um ritual nas águas, e tem que ser águas correntes, águas que lavam, águas que purificam, né? Até porque eu nunca vi um rio que sobe de baixo para cima, você já viu? Um rio que vai subindo de baixo para cima, não. Você viu o rio que desce de cima para baixo. É a representação do Espírito Santo de Deus que vem de cima para baixo. Esse Espírito, ele lava. Amém? Ele lava e purifica o pecado. Você toma uma decisão de não querer fazer mais. Você não quer fazer mais. Você vai agradar a Deus por isso? Não, você vai melhorar a sua vida. Melhorar a sua vida. A pessoa que para de pecar, melhora a sua vida. Né? Deus não fez mandamento nenhum para ele. Ele está bem lá em cima. Né? Lá em cima, aqui no meio da gente, onde você está, Deus simplesmente, Deus fez os mandamentos para você ter qualidade de vida. Você precisa ter qualidade de vida. Lembra há pouco tempo aí que eu falei da história do semáforo? Você passa uma vez do vermelho, passa a segunda, passa a terceira, não acontece nada, mas uma hora vai acontecer, meu amado. Uma hora você fazendo essa coisa errada aí, uma hora vai acontecer, vai dar errado, vai dar ruim, né? Que nem a Janete fala. A missionária Janete diz assim, olha, vai dar ruim, deu ruim, hein? Deu ruim, uma hora dá ruim. Uma hora dá ruim. É melhor prevenir, né, do que remediar. É melhor prevenir. Amém? Quero orar pela sua vida nesse dia. Eu tenho certeza, coloca a sua vida aos pés da cruz. Não leva a vida sem sentido. Você está deixando a sua vida sem sentido. Coloque sentido nela. Coloca uma pimentinha, coloca um salzinho na vida aí, coloca Jesus aí, faz uma oração, abaixa a tua fronte, onde quer que tu esteja agora neste momento. Sei que tá no metrô, sei que tá em casa, sei que tá lá em cima no morro, na casinha de sapê. O Espírito Santo te abraça agora nesse dia. O Espírito Santo, ele simplesmente, ele leva para você paz, amor, felicidade. Não esquece, meu amado, minha amada, força, foco e fé é o que determina a sua vida. Oramos a Deus, meu Deus e meu Pai. Deus de Israel, o Deus que está sobre tudo e sobre todos. Em tua presença, meu Deus, nós te clamamos. Em tua presença, meu Deus, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, que tu possa abrir as janelas do céu, que tu possa abrir as janelas e as comportas do céu e derramar uma bênção sem medidas para esta família que está precisando de uma resposta, para este pai de família que não sabe onde que o seu filho anda agora neste momento, está perdido, o filho está sendo caçado, para esta mulher agora que não tem o que colocar na mesa para essas crianças. É para essas pessoas que eu estou orando agora neste momento. Oh meu Deus, que tu abra agora as comportas, que tu traga providência. Tu és o Deus da providência. Tu é o Deus que providencia. É isso agora nesse dia, meu Deus, que eu clamo a ti. Essa pessoa com essa doença terrível. Tu é o Deus que cura, tu é o Deus que levanta.
Tu é o Deus, meu Deus, que pode voltar atrás. Então nós te pedimos agora nesse dia, no nome, no firmamento, sobre a pedra de esquina, sobre o teu nome. Esse nome tem poder. Bendito aquele que crê, bendito aquele que deposita confiança em ti. Bendito, a tua palavra diz que 1000 cairá à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nada te atinge, porque quem te guarda não dorme. Tua palavra diz ainda que eu estivesse ali no vale, na cova dos leões, não temeria mal algum, porque a tua vara é o teu cajado. No vale dos leões, ainda que o Senhor estivesse ali sobre o fogo 70 vezes 7, ainda que eu estava andando pelo vale da sombra da morte, ainda que essa pessoa estivesse andando, meu Deus, pelo vale da sombra da morte, ela não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado te consolam. Porque a tua palavra, meu Deus, diz que tu não chega atrasado. Maria estava ali, Madalena, estava, meu Deus, chorando quando tu chegasses, meu Deus, depois de um dia atrasado lá, depois da morte de Lázaro. E a tua presença diz que elas disseram: ó Jesus, se tu tivesse chegado um dia antes, Lázaro não teria morrido. E aí tu diz para Lázaro, 4 dias cheirando mal, coisas que a ciência não explica. 4 dias, quantas pessoas ressuscitaram, quantas pessoas perceberam e receberam o milagre porque creram em ti, meu Deus. Tu diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro obedece à voz de Deus, à voz de Jesus, ele sai e levanta. Bendito, meu Deus, nesse dia, aquele que crê no sobrenatural. Porque aquele que crê no natural, ele vive as coisas naturais. Mas aquele que vive no sobrenatural, ele vive as coisas sobrenaturais. E não há nada sobre essa vida. E eu passo agora nessa oração esse espírito de encorajamento, esse espírito de fé para essa pessoa agora. Levanta e anda onde quer que tu esteja neste momento. Una a tua fé com a minha. Eu tenho certeza que esse dia vai ser um dia muito melhor para ti. No nome do nosso Senhor Jesus. Se tu creres, tu diz amém. Diga amém. Amém. Forte. Eu tenho certeza. O Espírito de Deus, ele chegou até a tua casa. O Espírito de Deus chegou até a tua família. Amém. Amém e amém. Nós voltamos amanhã, se assim o Deus do céu nos permitir. Fica com Deus.